A paz do Senhor. Tudo bem, juniores? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje nós vamos aprender sobre uma casa de fazer discípulos, nossa lição número 12. E o nosso memorizando, ele está no livro de João, capítulo 8, versículo 31, que diz: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje, né? Bom, todos aqui já sabem, né? Já aprenderam o que é ser um cristão. Bom, além de nós sermos chamados, né, como cristãos, há outros nomes também que nós, como os povos de Deus, nós somos conhecidos. Bom, será que você lembra quais são? Então eu vou te lembrar quais são os nomes, né? Nós também somos conhecidos como evangélicos, como protestantes, irmãos, os crentes. É assim que as pessoas, né, costumam a se referir quando vai falar de nós, né, que servimos a Deus. Há um tempo atrás também, muitos, né, quando iam falar de algum crente, de algum cristão, como nós já falamos aqui, eles chamavam, aquele lá da Bíblia, aquele lá que carrega a Bíblia, né, aquele que vai na igreja. Então, era assim que chamavam. E até hoje, às vezes, é uma das maneiras, né, como nós ainda somos chamados. Mas o que eu quero dizer para você é que a maneira como nós somos chamados, isso não nos importa muito, tá? Então não importa se te chamam de crente, se te chamam de evangélico, isso não quer dizer muita coisa. O que realmente importa é que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Cristo. E isso muitos só vão realmente saber através do nosso comportamento. É através das nossas atitudes que muitos vão poder dizer se realmente nós somos conhecidos como cristãos, como servos de Deus. E é isso que nós vamos começar a tratar aqui. Uma das coisas, né, que mais evidencia uma pessoa que serve a Jesus Cristo é o testemunho. Então nós vamos ver quais são os testemunhos, né, que nós temos que ter para, através dessas nossas atitudes, nós demonstrarmos Jesus, para que muitos olhem para nós e queiram realmente servir a Deus, né, conforme a gente também, pelo aquilo que a gente faz. E é muito gratificante, né, é muito bom quando as pessoas elas olham para nós e elas reconhecem que nós realmente estamos servindo a Deus. Você sabia que as pessoas ao nosso redor, elas nos observam? Elas querem muitas vezes ver a maneira como a gente fala, a maneira como a gente age, muitas às vezes a maneira como a gente se veste. Eles olham, eles observam, né? E tudo isso faz parte do nosso testemunho. E nós vamos aprender como começou lá atrás ao povo ser chamado de cristão, como eles foram chamados de cristão, por quê? Bom, então na sua revista, na lição, você vai ler que fala que após a morte de Estevão, houve uma perseguição, né, aos discípulos, e ali eles se espalharam para várias cidades. E por onde eles passavam, eles sempre pregavam a palavra de Deus. Sempre eles estavam ali falando do evangelho. E por onde eles passavam, as pessoas elas se convertiam. Então eles pregavam a palavra de Deus, eles anunciavam a Jesus e ali as pessoas vinham, né, a se converter e começavam a servir a Jesus. Então os discípulos eles passaram a ser muito conhecidos, porque eles estavam fazendo ali uma grande obra. E ao ponto que eles estavam indo, né, por aqueles lugares ali fazendo a obra do Senhor, eles eram conhecidos, né, como aqueles que pregavam as boas novas.
E então, ali os líderes das igrejas, eles enviaram a Barnabé. E aí, no momento em que eles enviaram, né, Barnabé para Antioquia, quando ele chegou ali, ele ficou feliz quando viu que os discípulos estavam fazendo, né, aquela obra, eles estavam fazendo conforme assim o Senhor tinha ensinado. Então, o que aconteceu? Barnabé, ele buscou Saulo para poder estar junto com ele ali na Antioquia, aonde eles ficaram durante 7 anos reunidos ali na igreja, ensinando para muita gente, ou seja, criando e fazendo discípulos. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando há um ensinamento da mensagem e as pessoas elas seguem os ensinamentos, nós estamos discipulando e ao mesmo tempo fazendo discípulos. Então, cada vez que você fala de Jesus para o teu amiguinho, para o teu familiar, quando você fala da palavra de Jesus para alguém, você ali está discipulando aquela pessoa, você está tornando mais um discípulo, certo? E era isso que eles faziam ali. Então, por isso eles foram conhecidos por se chamar cristãos, porque eles falavam de Cristo. Bom, todas essas lições que nós já aprendemos até agora, né, durante a nossa revista, elas falam da maneira como nós entendermos da igreja, a igreja templo, né? Falando agora da igreja templo. Então, a igreja, ela é o lugar aonde nós nos reunimos. Ali nós temos a comunhão com os nossos irmãos, nós oramos, nós aprendemos a palavra, nós servimos ali ao nosso Deus e nós aprendemos a falar, né, das coisas espirituais, das coisas boas, falar do céu, e também ali nós recebemos muitos dons. Então, todos esses assuntos nós aprendemos durante essas lições, né, durante essa revista. E aí, falando sobre a igreja espiritual, que somos nós, então nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa morada do Senhor, né? Espiritual falando. E aí o que acontece? Quando nós estamos na casa templo, tá? Agora falando do templo, igreja, nós temos que valorizar cada minuto que nós passamos ali na casa do Senhor. Prestar atenção, né? Quando o pastor está falando, quando as tias das escolinhas estão ministrando. Então nós temos que aproveitar e valorizar. Não devemos conversar, não devemos brincar, né? Temos que ter reverência. Então, isso também é parte do comportamento de um discípulo. Então, quando nós nos comportamos, né? Quando nós vamos na igreja, quando o pastor fala, quando nós estamos ali prestando a Deus o nosso culto, nós também estamos servindo como discípulos. E aí também eu quero te dizer que há outras atitudes que também te levam a ser reconhecido como um discípulo, como cristão. Por exemplo, quando você perdoa um amiguinho que de repente fez algo, né? Então, você ali está tendo uma atitude boa, você perdoa o amigo. Quando você cede o lugar para alguém sentar, por exemplo, você está ali num lugarzinho e chega alguém que precisa sentar, você se levanta, cede o teu lugar. Então, isso também é um bom comportamento, é uma atitude de discípulo. Quando você divide o lanche com o seu amiguinho, quando você está com um parente, né, que está ali junto com você, então isso também são atitudes de um verdadeiro cristão. Então, esse comportamento de fazermos aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, ele também nos deixou dizendo que nós éramos testemunhas dele. Ali em Isaías 43, né, no versículo 10, você vai encontrar falando de sermos testemunhas do Senhor, de parecermos com ele, né? Também nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Em Mateus 5, versículo 13, você pode encontrar essa passagem falando sobre ser o sal da terra, a luz do mundo. Então, por onde nós passarmos, as pessoas nos observarmos, elas venham ver que realmente nós somos diferentes. Será que você, lá na sua escola,
onde você vai, ou às vezes no parquinho, a maneira como você brinca, será que muitos olham para você e diz: "Nossa, que criança diferente. Ah, como você é um adolescente diferente". Às vezes, por quê? Pela maneira como você fala, como você se comporta, então consegue perceber que há uma luz em você, que há algo diferente. Muitas vezes eu chego em algum lugar e a maneira como eu vou falando, como eu vou conversando, as pessoas olham para mim e falam: "Ah, você é evangélica? Ah, você é cristã". Então, por quê? Por causa do meu testemunho, da maneira como eu me comporto. Então, que assim, dessa forma, você venha ser sal da terra, você venha ser a luz do mundo por onde você andar. Talvez você que esteja ouvindo nessas palavras hoje, você ainda não tem a sua família toda crente, os seus amiguinhos da escola ainda não conhecem o que é a Bíblia, não conhecem quem é verdadeiramente o nosso Deus, né? Às vezes ouve só por ouvir falar: "Ah, Deus está lá no céu, Deus ele é bom, ah, ele faz coisas boas, foi ele que criou o mundo", mas não sabe realmente aquilo que Deus pode fazer, né? Deus ele pode curar as enfermidades, ele pode fazer o impossível, ele pode trazer, né, para nós um alívio de uma dor, né, de uma perda. Então, esses testemunhos é o que nós temos que levar para o mundo afora, para a nossa família, que eles possam olhar para nós e ter vontade de ter esse Deus que nós temos na vida deles. Que você, por onde você passar, você venha realmente ser um discípulo de Deus, fazer discípulo, como essa palavra nos ensinou hoje. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana abençoada e que você possa guardar essa palavra no teu coraçãozinho, que você é uma testemunha viva de Cristo, que você é uma carta viva de Deus, que através do teu testemunho, da maneira como você fala, como você anda, como você se comporta, as pessoas possam ver Deus em você, que você possa brilhar como luz por onde você andar. Um beijo, até a nossa próxima aula.